pergunta muito interessante que tem a ver, no final do dia, com capital político e com investimentos também, né, de recursos. O país, ele tem diversos partidos, como você bem lembrou, né? Então, você tem os libertários, você tem o Partido Verde, e muitas vezes as pessoas dizem assim, esses partidos não servem para nada, né? Ou mesmo os independentes, né? Lá vocês não precisam ser filiados a um partido se vocês quiserem concorrer a uma eleição, né? Supondo que a gente fosse aqui americana e a gente tivesse uma brilhante ideia de concorrer à eleição, a gente está disposto a gastar os nossos recursos próprios e fazer campanha de maneira independente, poderíamos também. Aliás, esse ano, né, falando em memes, a zoeira da vez foi o Kanye West, né, que em alguns estados até recebeu alguns votos, né, votos, obviamente, que não mudam em nada o resultado da eleição, mas teve votação. Aí as pessoas dizem, independentes, libertários, Partido Verde tem até partido nazista nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, porque os Estados Unidos têm essa história de que a liberdade de expressão é um direito constitucional inalienável, e eles entendem que liberdade de expressão é você falar o que você quiser e não poder ser cerceado, né? Tem essa discussão por lá. Então, até partidos desse tipo existem. Então, tem muitos partidos, né? E as pessoas dizem, eles não mudam em nada. Eles mudam, talvez não porque eles sejam competitivos o bastante a ponto de serem eleitos, de fato, eles nunca tiveram essa projeção, mas eles roubam votos de partidos que teriam chance e que em alguns momentos da sua história ficaram com a margem tão apertada que, se não fosse aquele candidato em particular que está concorrendo como independente ou como libertário ou como verde, eles talvez pudessem ter ganhado. Muita gente falou na eleição de 2016, lá do Trump versus Hillary, que teve regiões, né, no Michigan, por exemplo, onde o Trump ganhou numa margem muito estreitinha, né, um número de votos menor do que a gente tem de alunos na FAP, quer dizer, uma FAP podia ter decidido o estado de Michigan em 2016 e, por consequência, o resultado da eleição nacional, né, que se não tivessem os libertários concorrendo no Michigan, talvez ela teria chegado, porque muita gente votou nos libertários e, se esse pessoal tivesse disposto a migrar para Hillary, ela poderia ter ganhado, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, que os partidos existem, que eles não são desprezíveis porque, de alguma maneira, eles roubam votos, entre aspas, em alguns momentos, e eles fragmentam essas bases, né? Agora, respondendo diretamente a pergunta do por que eles não conseguem se fazer ouvir, é porque o sistema eleitoral americano, ao longo do tempo, foi se consolidando a partir de certas elites políticas, a partir de certas dinastias, e essas dinastias capitalizaram em cima das suas próprias lideranças e conseguiram angariar os recursos necessários para fazer dos partidos mais competitivos. Assim, não tem outra resposta que não seja essa. É capital político e capital econômico que foram se aglutinando em torno dessas elites. Os partidos mudaram muito ao longo do tempo, né? A ponto até de, às vezes, as pessoas confundirem o que era o Partido Republicano na origem e o que é o Partido Republicano hoje. Ele mudou de nome, inclusive, tudo isso. Então, até por isso o pessoal às vezes se refere aos republicanos como GOP, né? GOP, que é a referência ao original, né? A versão original dele, para não gerar essa discussão. Tem uma discussão sobre se o Lincoln tivesse vivo hoje, a que partido ele pertenceria, porque o partido que ele pertencia na época não é exatamente a maneira como o partido é hoje. Então, os republicanos costumam dizer, não, mas o Lincoln era republicano. E aí um monte de gente vai dizer, era republicano do velho republicano, né? Não é do republicano de agora. Então, existe uma discussão muito intensa sobre isso. Então, eu diria que, num primeiro momento, é capital político e capital econômico que se aglutinou e reuniu em torno dessas chapas, digamos assim, ao longo do tempo, mais força. Depois disso conquistado, o que os partidos têm feito é usar uma série de estratégias para que eles possam continuar garantindo a sua primazia. Entre as principais estratégias que hoje são relevantes para que eles continuem sendo os players mais importantes do jogo, tem um negócio que aqui no Brasil as pessoas conhecem muito pouco e é fundamental. Eu diria que é, assim, das coisas mais importantes que alguém pode estudar hoje em dia em política americana. Chama gerrymandering. Gerrymandering é um treco que tem esse nome por conta de um político que chamava Gerrymander, era o sobrenome dele, e em algum momento da história ele decidiu redesenhar distritos, geograficamente falando,
no estado dele, porque ele sabia que promovendo essa redistribuição distrital, ele conseguiria colocar para dentro do seu estado comunidades que eram favoráveis à sua, ao seu mando, e excluir do estado comunidades que eram consideradas, de alguma forma, hostis a seu mando. E isso foi gerando nos Estados Unidos uma série de precedentes, a ponto de que nos últimos 30 anos, o que a gente tem tido em termos micro, em termos locais e distritais, é um redesenho completo da geografia dos condados para que alguns condados fiquem dentro e uns condados fiquem fora do campo de comando de cada partido, de cada líder regional, e eles vão fazendo isso para tentar manter o seu domínio sobre aqueles grupos, né? Então, lá atrás, foi uma questão de aglutinação do capital político e do capital econômico, e com o passar do tempo, isso foi se mantendo e foi sendo associado a mecanismos artificiais de distribuição e divisão geográfica com vistas a garantir competitividade para que esses partidos pudessem continuar ganhando, né? Então, é mais ou menos isso.